Graça e paz, o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos da Bíblia. Hoje vamos falar o dízimo no Novo Testamento, mas antes quero dar o parabéns aos aniversariantes. É uma bênção, né? Mais uma data para comemorar, numa época tão difícil. E que o Senhor nos abençoe, né? Abençoe aqueles que estão precisando de um milagre, estão tendo problema financeiro, problema na família, problema na saúde, tantos problemas que nós temos. Encher o coração de fé e esperança, porque tudo que pedimos, crendo, a gente recebe, né? Nunca desanimar, sempre segurar com Cristo, amém? Amém. Que Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo do Novo Testamento. Vamos ler em 2 Coríntios 9, 6 e 7. Por favor, leia para nós. Lembrem-se, porém, disso. Se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Amém. Essa é a maneira correta de colaborar com o Novo Testamento. Nós vamos estudar e depois nós vamos chegar nesse texto de novo. No Velho Testamento, o dízimo foi incluído na lei de Moisés e certas pessoas tinham obrigação de pagá-lo ou devolver. No Novo Testamento, o dízimo é obrigatório, proibido ou opcional? Isso no Novo Testamento. Qual dos dois? Todos têm que pagar, devolver, ou só um grupo específico? Né? O dízimo no Novo Testamento. Né? O tema é o dízimo no Novo Testamento. Vamos falar junto? O dízimo no Novo Testamento. Vamos entender primeiro o que é o Novo Testamento. Nós, antes de falarmos do dízimo no Velho Testamento, nós estudamos o que era o Velho Testamento. O Velho Testamento era a lei. Era uma imposição. E essa lei era escrita por Moisés e tinha que se cumprir. Então, no Novo Testamento, nós vamos pegar 3 versículos que diz assim. Romanos 7, 4a. Lê para mim. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. E isso aconteceu por meio do corpo de Cristo. Então, o que aconteceu? Nós morremos para a lei. Nós não estamos através do corpo de Cristo. Nós, pela fé em Jesus Cristo, a gente não tem mais uma regra a seguir. Como diz o apóstolo Paulo, a lei em forma de mandamento, forma de imposição, ela está no nosso coração. Os 3 versículos que nós vamos ver, ela vai ajudar a entender. Eu fiz questão de pôr isso antes, porque se a gente não entender a base, a gente não vai entender. Por exemplo, Gálatas 5,18. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Então, nós aboliamos a lei pelo corpo de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, e somos guiados pelo Espírito Santo. Não temos mais uma regra a seguir, o Espírito Santo que nos orienta. Segundo, Romanos 6,14b. Pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sob a graça de Deus. Então, nós não somos mais debaixo da lei, mas livres pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido pelo amor de Deus. Não porque nós cumprimos um punhado de regras. E essas regras é que vai nos salvar, ou que tudo. Então, esses 3 o corpo de Cristo, o Espírito Santo e a graça. Esse é o Novo Testamento. Estou quase respondendo já como é. O que Jesus falou sobre o dízimo? O apóstolo Paulo falou sobre o dízimo e Jesus falou sobre o dízimo. Então vamos lá ver o que Jesus falou sobre o dízimo. Lê para nós. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém,
fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém. Esse texto diz tudo. Ele diz o seguinte: fariseus, vocês são fingidos, hipócritas. Vocês dizimam, né? Obedecem à lei, né? Cumpre a lei. Mas vocês desprezam algumas coisas. Vocês desprezam o juízo, a misericórdia e a fé. E por você, então vocês dão dízimo de tudo. E acham que são o máximo. Mas o mais importante vocês deixaram de fazer. Aí ele diz assim: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, vocês devolvam o dízimo. Ele está falando para fariseu e para judeu, entenda isso. Mas, né, exercem o juízo, a misericórdia e a fé. Por que ele diz assim? Fazem bem em pagar o dízimo. Porque eles eram judeus. E os judeus seguem a lei. Eles não estavam errados em devolver o dízimo. Aqui não está falando uma coisa nem outra. Uns para defender o dízimo, fala assim: aí ó, está falando que foi bom devolver o dízimo. Ele está falando para judeu. E o judeu obedece à lei. Nós não lemos aqui que nós não estamos mais debaixo da lei? Compreenderam? Isso aqui eu estou desmistificando. Isso é alguém que não é contra o dízimo, está falando isso. Mas é a Bíblia. Porque a primeira vez que eu tive esse impacto com alguém que era contra, eu falei: vou ter que estudar. E eu tive esse impacto. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então ele diz para os fariseus: vocês fazem bem em devolver o dízimo. Por quê? Vocês estão sobre a lei. E quem está sobre a lei tem que cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei antes de ressuscitar. Após Paulo que vai fazer essa diferença, vai fazer essa separação entre o judaísmo e o cristianismo, né? Ele vai escrever em suas cartas. Outro que falou sobre o dízimo foi apóstolo Paulo. Não foi apóstolo Paulo, eu pus apóstolo Paulo, Hebreus, e não sabe quem escreveu, né? Pode ter sido apóstolo Paulo, mas é provável que seja outro. Ele diz o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Amém. Maravilhoso esse texto, você vê a profundidade dele. Vamos analisar junto aqui. Abraão, ele tinha vindo de uma guerra. E quando você vencia uma guerra, você tinha os despojos. Os despojos é aquilo que você pegava para você, os animais e tudo. E o rei de Salém, que era sacerdote, que é Melquisedeque, foi encontrar Abraão e o abençoou. Deus te abençoou. E Abraão espontaneamente deu o dízimo dos despojos, 10% de tudo que ele conseguiu da guerra, né, da sua vitória. Mas nós vamos ver que o dízimo de Abraão foi o primeiro dízimo. Primeiro, ninguém pediu ou falou que Abraão tinha que ser dizimista. Foi espontâneo. Segundo, ainda não havia lei. Abraão foi o patriarca, foi o primeiro que Deus chamou. Depois de 400 anos que eles ficaram no Egito, né, que Moisés foi para o Monte Sinai e recebeu a lei, que entrou o dízimo. Então os primeiros dizimistas na Bíblia foram espontâneos, né? Foi Abraão, depois foi Jacó, naquela visão que ele teve dos anjos subindo e descendo a escada. Ele disse: se eu voltar em paz, darei 10% de tudo que eu ganho. Mas na época não havia sacerdote, não havia igreja, foi antes da lei. A gente não sabe nem como ele deu esse dinheiro. Talvez a uns pobres, e como deu, porque Deus, na verdade, ele não precisa de bens, né? Ele está acima das necessidades humanas. Nós falamos do dízimo. Para entendermos um pouco no Novo Testamento, vamos falar um pouco de oferta, que é você doar ou para a igreja ou para alguém que precisa. Na oferta da viúva, está lá em Lucas 21:4, pode deixar aqui, eu vou só comentar. Tinha uma viúva que ela deu 2 moedas, certo? E Jesus olhou ela dando as moedas, observou bem e falou: você está vendo essa mulher que deu 2 moedas? Esse dinheiro vai fazer muita falta para ela, quase tudo que ela tem. E ela doou mais que todo mundo.
Mas como? 2 moedas? Tinha gente lá que oferecia muito mais dinheiro. O que ele quis dizer? Ela deu de si, ela ofereceu mais de si. É como se você desse alguma coisa, em valor é pouco, mas pela dedicação e pelo que você tem, aquilo é muito. Eu lembro muito disso. Se você pegar alguém que tem filhos e ganha salário mínimo e tirar 10%, é muito mais do que alguém que ganha muito dinheiro e aquilo faz diferença para ele. Então eu quis dizer isso. Às vezes nós olhamos as coisas pela quantidade, pelo valor, e Deus está vendo a intenção do coração, a necessidade, o amor, a dedicação do coração. E o apóstolo Paulo vai falar sobre oferta. Lê 2 Coríntios 9,7, que a gente leu, hoje lê de novo. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Amém. Deus ama. Então o que ele fala assim, apóstolo Paulo, tem que colaborar com a igreja? Tem missionário, tem sua despesa e tudo. Mas qual é a maneira correta? Ele não menciona dízimo, nem o valor, nem porcentagem. Não. Ele diz assim, cada um deve resolver por si mesmo quando vai dar. Então, se cada um deve resolver por si mesmo, eu estou dando a liberdade, ele está dando a liberdade para o professor colaborar como ele quer. Por exemplo, se eu digo assim, eu quero ser dizimista, ninguém me pode proibir, porque eu me decidi, é pessoal, não há uma lei me impondo, mas é espontâneo, eu estou sobre a ação do Espírito Santo, sobre o corpo de Cristo e sobre a graça. Porque tem pessoas que querem proibir, não pode, mas da onde está na Bíblia que não pode? E tem outros que é o contrário, diz assim, tem que devolver, senão você vai ser amaldiçoado. Aí você está contra a palavra do apóstolo Paulo, que diz que você tem que decidir por si só. Quer ser dizimista? Seja, não quer, não seja. Certo? Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. O que manda é você dar com alegria, com dedicação. É isso que Deus quer. Estou sendo claro? Não é que seja proibido. Por exemplo, eu garanto para você, se você for dizimista, não vai te faltar nada por causa desses 10. Porque eu tenho escutado tanta gente falar contra de igrejas que não proíbem o dízimo. E a pessoa, porque esse negócio, pai, você não pode falar, mas capaz, é só não devolver, ué. Você não tem a fé para achar que isso que não vai te fazer falta e vai te abençoar, então não devolva. Mas se você tem fé que isso não vai te fazer falta e vai ser bênção para a sua vida, como eu creio que é, eu sempre fui dizimista. Esses dias eu vi um discurso, uma fala de um judeu, e o judeu é dizimista, e ele, o jeito dele colaborar com o dízimo, às vezes é mais rígido do que nós pensamos. Nós somos mais rígidos do que ele, do que esse judeu. Ele podia falar assim, não, eu vou colaborar igual ele, eu vou dar 10% do líquido. Mas eu acho que tem que dar do bruto, eu vou dar do bruto. É pessoal, não vou falar que alguém está errado. Porque se eu pago o imposto de renda, é porque vai para impostos, vai para benefício. Eu estou recebendo em volta. Se eu pago o INSS, que eu não tenho como fugir, eu estou recebendo em volta. Se o meu líquido vem menos, é porque eu fiz um empréstimo que me beneficiou. Então eu acho que isso é do bruto. Outro acho que é do líquido, outro acho que não deve dar. Você é livre desde que você tenha com a sua consciência limpa. O que eu estou falando aqui, eu estou desmistificando muita coisa. Mas é a Bíblia. Por exemplo, 2 Coríntios 9:9, é o mesmo versículo, só que eu pus separado. Lê para nós. Como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres, as boas obras dele permanecerão para sempre. Amém. Então é um ato de quê? Piedade e generosidade. Eu quero colaborar com a minha igreja, eu gosto da minha igreja. Eu quero, ela está crescendo, tem um sacerdote que algumas pagam, outros não.
Como tem gente que ama o seu time e é sócio torcedor. E o time compra jogador e tem a base dele é sustentada por sócio torcedor. Ah, mas é um idiota, mas ele ama o time, ele faz de coração, ele faz de prazer. Ele gasta dinheiro com ingresso, ele compra camisa e tudo, é a satisfação dele. Você tem satisfação em frequentar a igreja, e a igreja tem ajudado as pessoas, e ela tem gastado o dinheiro certo com ela, não errado, porque uma hora nós vamos tirar sobre o erro dos dízimos, nós vamos falar isso, que há também, mas não é o assunto hoje, mas, então colabore. O problema é que nós muitas vezes somos avarentos, não queremos colaborar com ninguém. Ah, não vou colaborar com a igreja, que igreja assim, mas essa pessoa não colabora com nada. Pessoas assim. Você não quer colaborar com a igreja? Não, mas vou fazer o seguinte, tem um fulano lá, ele tem criança pequena, o muro dele caiu. Vamos lá fazer o muro para ele? Não é para a igreja, é para o fulano lá. Ele não colabora, eu não posso. Você tem condição sim, pelo menos dá um pouco de tijolo, um pouco de alicerce, um pouco do cimento. Você não vai colaborar com nada. O problema não é ser dizimista ou ofertante. O problema é a falta de generosidade, é a falta de piedade e a falta de amor. Porque essa discussão é demais. Você está em casa, vem o negócio, Deus não precisa de oferta, para que dízimo? E eu pensei, o que esse sujeito está falando? Ele não sabe nem o que é dízimo. Ele não sabe nem como é o dízimo no Velho Testamento, como é no Novo, como ele está criticando. Se já alguém fez, eu mandei uma resposta curta e grossa. Falei, meu filho, isso é assim, assim. Aí alguém mandou a resposta, obrigado por você me esclarecer, outra pessoa. Mas deu vontade de falar assim, companheiro, fala daquilo que você entende, não fala besteira. Você não frequenta igreja nenhuma, por que você está preocupado com dízimo? Eu vi uma pessoa uma vez irritada, a igreja tal explorou os outros, e eu estou com raiva. E eu pensei bem, está com raiva por quê? Ela não frequenta essa igreja, ela nunca ajudou com um centavo essa igreja. Segundo, ela não colabora nem com a igreja que ela frequenta, está com raiva de quê? Não é dizimista, não é ofertante, não ajuda em nada, está com raiva de quê? Está com raiva talvez, ela não pegou esse dinheiro para ela, só se for. Vocês estão compreendendo? Tem que pedir a Deus discernimento, gente. Para não sermos ignorantes e sair acusando as pessoas das coisas. Faça de espontâneo. Não quer, quer. Se não quer, não quer. Você é livre. Não saia acusando as pessoas, agredindo as pessoas. Jesus foi uma oferta voluntária de Deus. Deus enviou Jesus para nos salvar por amor e não por obrigação. Em João 3,16, sim, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Lê para mim ele todo, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ofereceu Jesus para nos salvar, porque ele era obrigado, imposição, porque ele amou. O mundo ficou com dó de nós, que somos pecadores, e não conseguimos chegarmos até Deus sem Jesus Cristo. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Deus nos deu a vida, deu as condições de nós trabalharmos, teve renda, morreu para nos salvar, é a esperança que nós temos depois da morte. Aí é assim que nós temos que ter o mesmo exemplo de Jesus, o que é? Dar a vida pelos irmãos. Então eu recebo muita bênção, uma maravilha e tal, mas na hora que eu tenho que abençoar as pessoas, eu não abençoo. E aí? E o amor de Deus que eu recebi, não sou grato pelo amor de Deus enviar Jesus? Eu não sou grato pelas bênçãos que tem? É melhor dar do que receber, o apóstolo Paulo disse isso. É melhor dar. E nós, às vezes, estamos assim, ó. Amém? Lê a conclusão, por favor. No Novo Testamento, a maneira correta de contribuir com a igreja e para a ajuda dos que precisam é espontânea, conforme o coração, com amor, gratidão e generosidade. Amém. A maneira certa, você tem que ter esse sentimento. Agora, como você vai colaborar, é você e Deus.
Eu não posso acusar ninguém, nem quem é, quem não é. É Ele e Deus. Mas desde que tenha esse sentimento de quê? Que seja espontâneo, conforme o coração, com amor, gratidão e generosidade. Isso não é só oferta em dinheiro, que a gente pensa demais. Um hino que você prepara, um louvor que você ensaia, é para Deus. Você faz com o coração o melhor possível. Uma leitura, um tempo que você tira para ler a Bíblia, é para Deus. Um tempo que você tem para orar. É um tempo que você deu aí os seus 10% ou mais tempo para as coisas de Deus, ou deu menos. É você que sabe. Mas que você faça as coisas de Deus com amor. Não é imposição, não, nunca vou pedir. Ah, você tem que fazer isso, senão você vai ser castigado, você vai ter a vida eterna, você vai para o inferno. Não, faça por amor, não preocupa com isso, não. Né? Quem crê em Deus já está salvo. Tranquilo, fé em Deus. Eu tenho colaborado com a minha igreja, ou com os que precisam, por amor, gratidão e generosidade, ou imposição? Tem colaborado? Qual o sentimento? Cada um responda a si mesmo. Vamos fazer a oração? Vamos lá? Pai generoso. Pai generoso. Em nome do teu filho. Me dê um coração. Amoroso, grato e generoso. Para poder colaborar. Com a minha igreja e com os que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma oração para você e estaremos orando, Pai Nosso, no final e terminando. Senhor Deus, eu ponho na tua presença, Senhor, a vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nós temos recebido. E dê paciência e força para suportarmos os sofrimentos que nos atordoam cada dia. Faça um milagre em cada vida, Senhor. Senhor, porque o Senhor nos amou, Senhor, ao ponto, Senhor, de dar o teu filho, Pai querido. E nós agradecemos. Que nós tenhamos um coração generoso e bom. Tudo que pedimos em nome do teu filho Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e que Jesus te abençoe. Amém. Amém.